Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Receitinhas da Lana. Pessoal, agora que estamos na época do milho, eu separei para ensinar para vocês uma deliciosa receita de pamonha. É uma receita muito simples, tá? Vai poucos ingredientes, fica maravilhosa, tá bom? É muito simples mesmo de fazer. Espero que vocês gostem. Bora lá aprender? A espiga de milho, eu vou ensinar como é que a gente corta ela para poder fazer a palha, para poder fazer a pamonha. Pessoal, então vai cortando o milho, girando ele, tá? Pra fazer como se fosse um círculo pra cortar ele todo. Aí vai separando as palhas que tiverem bonitas. Palhas grandes pra poder dar pamonha grande. Se for pegar a palha pequena, vai dar pamonha pequena, tá bom? Aí, pessoal, vai fazendo o mesmo processo, tá bom? Cortando em círculo para poder cortar o milho todo e vai separando as palhas boas. Sempre vai colocando uma dentro da outra em par. Coloca duas e separa. E vai repetindo o mesmo processo até acabar todos os milhos. Agora a gente vai começar a ralar o milho, tá? Quem tiver esse ralo pode utilizar. Quem não tiver pode utilizar o liquidificador mesmo, tá? Então é só pegar uma faca, cortar o milho e daí bate no liquidificador. Lembrando que o milho, ele não pode estar muito mole, tá? Senão a pamonha, ela fica muito líquida. E quando for montar a pamonha, ela vai ficar vazando. Então, o milho, ele não pode estar muito mole. E também não pode estar muito duro, senão não vai ficar legal a pamonha, tá? Então, o milho, ele tem que estar mais ou menos. Ele tem que estar firme, para poder a gente fazer uma pamonha legal. Pessoal, quando vocês terminarem de ralar o milho, passa a faquinha no milho, tá? Pra tirar o excesso. Passar a faquinha só quem estiver ralando. Mas quem estiver cortando o milho pra bater no liquidificador, não precisa fazer esse processo de passar a faquinha, tá bom? Quando vocês estiverem quase terminando de ralar todo o milho, vocês podem colocar uma panela pra ferver. Uma panela que caiba todas as pamonhas, tá? Porque daí a gente vai montar as pamonhas e já vai colocando na água quente, tá bom? Pra poder cozinhar. Então, a gente vai ralar todos os milhos e depois a gente volta aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Antes da gente começar a montar a pamonha, tem que preparar o amarradilho, tá? Como que a gente faz? A gente pode usar a palha mesmo. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente pega as palhas, aquelas palhas mais molinhas. Tem aquelas primeiras camadas da palha do milho que são mais grossas. As outras de dentro, elas são mais molinhas, tá bom? Aí você faz o seguinte, ó. Pega a palha e vai como se estivesse rasgando ela, tá? Aí vocês veem aí a grossura. É melhor deixar um pouco mais grossa. Porque se fizer fina, assim de largura, ela pode rasgar com facilidade, tá bom? Então, ó, pega a palha sem segredo nenhum e rasga, tá? E daí a gente vai fazer isso pra depois a gente amarrar a pamonha pra ela não abrir na hora que estiver cozinhando. Se vocês não quiserem usar a palha pra amarrar e quiser usar barbante, pode também, não tem problema. Desde criança eu aprendi a fazer assim, tá? Então, a gente só usa assim. Mas se quiser usar o barbante, não tem problema, tá? Aí faz o seguinte, ó. Tá aqui, né, a palha rasgada. Você pode amarrar desses lados mais grossos ou as pontinhas, tá? Eu gosto de amarrar as pontinhas. Aí, sem segredo nenhum, dá um nozinho, tá? E daí puxa um pouquinho pra ela ficar mais firminha e na hora não arrebentar, tá bom? Pra poder fazer um amarradilho legal, tem que ser com palhas grandes, tá? Porque senão, se a gente pegar a palha pequena pra fazer, depois a gente não consegue amarrar a pamonha, tá? Então, tem que ser palha grande pra fazer amarradilho grande pra dar certinho pra amarrar. Quando vocês forem escolher palha pra fazer o amarradilho, pega a palha grande. Então, aqui dentro da bacia tem o milho, né, que foi ralado. Aí agora a gente vai temperar agora essa massa da pamonha, tá? Então a gente derreteu 2 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga.
e a gente vai acrescentar na massa. Aí mistura, bem misturadinho. Aí depois de misturar, depois de bem misturado, vamos acrescentar o açúcar. Lembrando que essa pamonha que eu estou fazendo, aqui em casa a gente prefere a pamonha doce, tá bom? Mas quem quiser fazer a salgada e gostar da salgada, é só não colocar o açúcar. Daí experimenta, só coloca o sal e experimenta a quantidade de sal que fique assim a seu gosto, tá bom? Então aí aqui a gente tá fazendo a pamonha doce. Aí eu vou colocar a quantidade que foi de açúcar. Todos os ingredientes a gente vai colocar a quantidade na descrição. É meia colher de sopa de sal, tá bom? Só pra poder dar uma equilibrada e ficar mais assim gostosa, tá bom? Então a gente colocou o açúcar, a manteiga ou margarina derretida e uma meia colher de sopa de sal. Se for fazer só pamonha salgada, não acrescenta o açúcar, tá bom? Aí, gente, é basicamente esse o tempero da pamonha, tá bom? Aí, agora a gente vai montar a pamonha. A gente vai mostrar pra vocês como é que monta. Pode provar também o sabor, se tá faltando açúcar, se acha melhor colocar mais um pouquinho de sal, tá? Ou mais um pouquinho de margarina. Aí vocês experimentam aí pra ver se tá bom, se tá no gosto de vocês. Então, ó, do nosso gosto já tá bom, tá? De sal, tá bom de margarina e tá bom de açúcar, tá bom? Então agora a gente vai montar a pamonha. Quem não tiver prática para montar a pamonha, é legal fazer de duas pessoas, tá? Porque daí uma vai segurando a palha e a outra vai despejando a massa da pamonha dentro da palha, tá bom? Aí, pessoal, não tem muito segredo. É só ir colocando a massa dentro da palha e daí tem que observar a quantidade da massa que tá colocando dentro da palha, tá? Porque senão daí depois a gente não consegue fechar a pamonha. Aqui a gente vai acrescentar um pedacinho de queijo, tá? Pra colocar no meio da pamonha, mas quem não quiser colocar não tem problema. Quem for fazer a pamonha salgada pode acrescentar o recheio que quiser. Linguiça, queijo, aí vocês podem usar a criatividade para rechear com o que vocês quiserem. Aí, pessoal, depois de colocar o recheio, né, com o que a pessoa quiser rechear, no caso que a gente recheou com queijo, é só fechar a pamonha, tá? E daí amarrar ela e colocar na água quente. Não tem muito segredo, gente, para fazer a pamonha. Na verdade, é bem simples de fazer. Pessoal, às vezes quando a gente tá amarrando a pamonha, o amarradilho ele quebra, tá? Mas aí é só pegar um outro amarradilho. Por isso que é legal a gente fazer sempre a mais. Aí amarra, né, certinho, dá uma apertadinha pra poder a pamonha ficar mais firminha. E vocês observam se há necessidade de colocar mais outro amarradilho, tá? Essa daqui houve a necessidade de colocar mais um. Aí é só pegar mais um amarradilho, amarra. Tá vendo, pessoal? Por que tem que ser o amarradilho grande? Porque se ele for curto, depois não dá pra poder dar um nozinho, tá? Então, depois da pamonha bem fechadinha, se tiver saindo massa pra fora, é só tirar o excesso e levar na água quente pra poder cozinhar. Eu vou tentar ensinar pra vocês, pessoal, como que a gente monta a pamonha, tá? Por isso que é legal ser duas pessoas, porque enquanto uma tá segurando a palha, a outra pessoa vem com a massa e coloca dentro da palha. Aí vocês observam a quantidade que vocês colocam de massa, pra não ficar muito, pra depois vocês não conseguirem fechar a pamonha, tá bom? Aí como que a gente vai dobrar? A gente vai dobrar os lados, tá? Dobra um lado, dobra o outro. Aí a gente vem com a ponta de baixo, dobra ela também. Depois a gente vai erguer a pamonha,
dá uma batidinha para poder descer a massa e vai dobrar a ponta de cima. Aí, é só pegar o amarradilho, colocar por baixo, dar um nozinho, dar uma apertadinha. Às vezes, pessoal, acontece do amarradilho ele arrebentar, tá bom? Mas daí, é só pegar outro, por isso que é bom sempre ter reserva. E daí, é só amarrar de novo. Amarra, dá uma apertadinha e dá um nozinho, tá? Aí, vocês observam se há necessidade de colocar outro. Essa daqui não teve necessidade. Ela ficou bem fechadinha. Aí, é só levar na água pra poder cozinhar. Vou ensinar a fazer outra pamonha, tá? Então, é o mesmo processo. Uma pessoa segura, a outra vai colocando a massa dentro da palha, tá? Observa a quantidade, pra poder não colocar muita massa, pra depois não conseguir fechar. Vai dobrar os lados, tá bom? Dobra um lado, dobra o outro, tá? Vem com a ponta de baixo, dobra ela, levanta, dá uma batidinha pra massa descer. E vem com a ponta de cima pra poder dobrar. Vem com o amarradilho por baixo, dá um nozinho, dá uma apertadinha e dá o nó, tá bom? Vê se há necessidade de colocar outro amarradilho. Essa não precisou, é só levar na água para poder cozinhar. Vocês vão repetindo esse processo, tá? Com toda a massa da pamonha, até acabar toda, e vai colocando na panela para poder cozinhar. Aí, pessoal, aqui estão todas as pamonhas que renderam com a receita. Depois eu conto pra vocês quantas que renderam, tá? Com 2 dúzias de milho. Vocês agora vão colocar pra cozinhar, né? Então, tampa, tá? A panela pra ela cozinhar mais rápido. E daí, quanto tempo demora pra poder cozinhar a pamonha? É 1 hora e pouquinho, tá? Mas daí vai depender da quantidade de pamonha que você tiver. Se você tiver pouco, vai cozinhar mais rápido. E se você tiver bastante na panela, vai demorar um pouquinho mais para poder cozinhar. Eu vou cozinhar as minhas pamonhas, depois eu conto para vocês quanto tempo deu mais ou menos, tá bom? Aí, pessoal, aqui é o resultado, tá? Essas são as pamonhas que renderam com a receita, tá bom? Elas depois de cozidas. Demorou mais ou menos, gente, 1 hora e 20 e pouquinho, tá? Quase 1 hora e meia. Porque os meus milhos, eles estavam mais firminhos, tá? Se você for utilizar um milho mais molinho, consequentemente, ela vai demorar um pouquinho mais pra ela ficar cozida, tá bom? Mas aí, vocês, como eu disse pra vocês, vocês vão tirando, espetam a faca pra ver se ela tá saindo sujinha, tá? Se ela sair limpinha, é porque ela tá cozida. Mas aí, na dúvida, se vocês estiverem com dúvida ainda, é só abrir uma pamonha, ver se tá bem cozidinha. E daí, se tiver, daí vocês desligam o fogo e tá pronto, tá bom? Então, aqui a gente tá retirando todas as pamonhas. Não sei se vocês observaram, mas tem uma pamonha que abriu. Às vezes acontece, tá bom? Assim, da pamonha abrir, mas é super normal. Então, aqui a gente tá retirando todas as pamonhas. E daí eu vou contar pra vocês quantas pamonhas renderam, tá bom? Ó, então, pessoal, com 2 dúzias de milho, renderam 9 pamonhas, tá? Elas estão um pouco grandes, tá? Não tá pequena, não. Ó. Olha como que elas ficaram, tá? Eu vou esperar elas esfriarem um pouquinho, porque senão não tem como abrir, tá? Senão acaba queimando a mão. E eu vou abrir pra vocês verem como que ficou dentro, tá bom? Então, esse é o resultado, pessoal, da nossa pamonha depois de pronta. Elas não ficaram bonitas? Pessoal, então, depois de pronta, né, a nossa pamonha, este é o resultado. Como eu disse pra vocês, foi 2 dúzias de milho, tá? A quantidade de ingredientes que a gente utilizou pra fazer aqui a pamonha, eu vou colocar todas na descrição, tá bom? Mas vou falar aqui meio por cima. Então, eu vou utilizar 2 dúzias para fazer as pamonhas e renderam 9 pamonhas, tá? Como eu disse, as pamonhas não ficaram pequenas, tá? Ficaram assim, um tamanho legal. Então, vamos lá provar, né? Gente, eu já falei no vídeo do bolo de milho, eu amo coisa de milho. Bolo, curau, canjica, tudo que é de milho eu amo. E a pamonha não é diferente, né?
Então vamos lá provar. Ai, gente, que delícia. Muito bom. Ai, eu amo pamonha. Muito gostosa a pamonha. Muito boa mesmo. Tá bem cozidinha. O doce, a gente não gosta daquela pamonha, sabe, melada, muito doce. A gente gosta daquele doce assim, discreto assim, sabe? Mas aí, na hora de vocês, quando vocês estiverem temperando a massa, vocês provam. Se vocês quiserem mais docinha, pode ir colocando a gosto, tá bom? Muito gostosa, gente. Me dá até vontade de parar de comer. Tá muito boa. Quem gosta de café, acompanha bem nessa hora um cafezinho. Eu não tô tomando porque eu não gosto de café. Senão, com certeza, eu estaria comendo aqui a pamonha tomando um cafezinho. Muito gostosa, gente. Façam. Comenta aqui embaixo se vocês já sabem fazer pamonha, como que vocês fazem. Recheio. Que tipo de recheio que vocês costumam colocar assim na pamonha. Pra gente ter ideias, né? Pra mim conhecer como que vocês fazem também, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro quando tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa aqui embaixo um comentário com sugestões de vídeos novos que você queira ver aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, assim você vai estar ajudando esse canal a crescer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.